Olá, crianças, tudo bom? Vamos para a nossa aula de geografia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as 5 regiões do país, né, do Brasil, e vamos falar também sobre um pouquinho de relevo, tá bom? Então, sobre regiões, a gente sabe que o Brasil ele é dividido em 5 regiões: o Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, né? E por que é feita essa divisão? Quem que pensou nisso? Então, o IBGE, a gente sabe que o nosso país é um país bem extenso. O IBGE, ele separou as regiões que têm características parecidas, certo? Então, pegaram estados que têm, por exemplo, vegetação parecida, que tem clima parecido, atividade também econômica parecido, população, cultura, pegaram tudo isso para separar o país em regiões, tá? Para facilitar tanto o estudo, tanto o governo, em todos os aspectos, tá? E quais são as características de cada região? A gente sabe que o norte é a nossa região que temos a floresta amazônica, né? Nós temos a Amazônia e essa região é a maior região entre elas. Ela ocupa quase metade do território brasileiro. E essa região é uma região que chove bastante, a gente vai entender depois na próxima aula, que é em questão da nossa floresta, tá bom? E é uma região que chove bastante e chove o ano inteiro. Então não é que nem na nossa região aqui no Sudeste, que a gente tem os meses que chovem mais e os meses que acabam não chovendo. Lá não tem isso. Tá? A gente vai entender depois na próxima aula quando a gente falar sobre vegetação. Temos o Nordeste, que o Nordeste é uma região que a gente sabe que tem mais estados, né? A gente sabe que tem aqueles monte de estado pequenininho lá no nosso litoral, e é uma região que tem um pouco mais de seca. A gente já ouviu falar bastante sobre isso, né? Que o Nordeste tem as áreas com bastante seca, tem a vegetação da Caatinga, que é uma região também que é bem seca, né? E e lá também é bem quente. Então, quem já foi também para o Nordeste sabe que lá é uma região bem quente. Temos também o Centro-Oeste. O Centro-Oeste fica lá no meio do nosso país. Ele é a única região que não tem nenhum contato com a água, então não tem litoral nenhum, não tem praia nenhuma. Tá? E lá, o mais crescente, o que eles utilizam mais, o que eles mais fazem da atividade econômica deles é a pecuária, então eles criam bastante gado, e também a criação de milho, plantação de milho, de soja, que também é bem extensa nessa região. Nós temos o Sudeste, que é onde que a gente mora. No Sudeste, a gente sabe que é a região mais populosa, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que, que vêm para cá a questão de trabalho, né? Por ser uma região que tem bastante procura de emprego, oferta de emprego, por conta de indústrias, comércios, enfim, é uma região bem ativa nesse ponto. E também a gente tem a agropecuária. A agropecuária também tem bastante criação nessa nossa região. E a gente também temos o Sul. O Sul é uma região do Brasil que tem o inverno mais frio, né? Ele está mais lá no finzinho do nosso país. E lá a gente também tem uma boa criação de pecuária e também a gente tem bastante também plantações. É uma região bem plana, mas o mais utilizado naquela região, por ser uma região plana, é a pecuária, tá certo? A gente vai entender depois um pouquinho por quê. E agora sobre os relevos, tá? Toda paisagem que a gente vê, a gente consegue classificar ela. Como assim, professor? Nós temos o Planalto, que é quando a gente vê uma superfície, uma paisagem que temos o que? Elevações, então a gente chama de planalto. E quando essa elevação não é em forma de pico, ela é elevada e é depois uma região plana, parecido com uma mesa, por exemplo, que é alta e depois fica retinho, a gente chama de chapada. Quando a gente olha aquela vegetação, aquela paisagem, é uma vegetação extremamente retinha, a gente chama de planície, tá bom? E quando é uma região que, tem um declínio, tem um espaço, a gente chama de depressão. Então, são esses os principais tipos de vegetação que a gente conhece. Então, de novo, planalto, alto. Então, a gente sabe que é uma vegetação, uma paisagem alta. Quando a gente fala de chapada, então, é uma vegetação, uma paisagem que sobe, que tem essa elevação, só que depois ela é plana em cima.
quando a gente fala de planície, é uma paisagem totalmente plana. E por último, a depressão, que é uma paisagem mais que tem esse espaço, certo? Então, leiam os textos que eu vou deixar aqui embaixo no nosso PDF e façam as atividades, certo? Até mais, tchau, tchau.